Então, nós vamos começar, né? Hoje nós teremos o segundo momento do gestor de referências bibliográficas. Então, no primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês uns slides. Bom, então, rapidamente, aqui nós temos as razões, né, que justificam essas formações. O que tem a ver com as políticas que foram propostas pela Pró-Reitoria de Pesquisas da Unicamp, no que se refere a boas práticas, integridade em pesquisa e a ciência aberta, tá? Essas políticas institucionais, elas estão ancoradas em outros órgãos, né? Tanto na esfera de Unicamp como de órgãos externos. A gente chama atenção aqui especialmente para a FAPESP, que é uma das principais instituições, né, que aborda essa questão da integridade e boas práticas em pesquisa. E grande parte do que nós temos na Unicamp deriva das observações relacionadas à FAPESP. Nós temos o disclaimer, que diz respeito à responsabilidade do pesquisador, em função daquilo que ele produz, isentando a universidade de responsabilidades. Aqui nós falamos a respeito das motivações, né, para fazermos essas formações, que tem a ver com uma cultura de boas práticas de pesquisa, que seja fundamentada na integridade, ética, transparência, devido à exigência de agências de fomento, foco na excelência, respeito à propriedade intelectual e direito de autor, e também para publicizar, dar visibilidade e acesso às produções científicas. Então, é para promover essas boas práticas e integridade em pesquisa, nós trabalhamos na perspectiva da educação, da prevenção e da investigação e sanção justas e rigorosas. Sobre as más condutas de pesquisa, nós temos que são as condutas de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgride os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica, o que não tem a ver com o erro que foi cometido de boa fé, tá certo? Aqui nós temos sobre as más condutas, né, que ocorrem com mais frequência, que é a fabricação de dados, a falsificação e o plágio. Nessas formações, para nós importa mais o plágio, tá? Então, quando a gente fala a respeito da educação, da prevenção, é para que não aconteça a similaridade na produção científica da universidade, especialmente nas teses e dissertações, ok? Bom, o que é o plágio? É a afronta aos direitos de autor, é a cópia de trechos da produção de outra pessoa, sem mencionar a autoria, mantendo a ideia original com a ausência de citação do autor. Ou seja, tudo aquilo que a gente copia, né, não tendo sido nós os produtores, e aí não faz menção ou citação de quem de fato é o autor daquela produção. Fazer isso, ou seja, o plágio é crime, tá? E, portanto, a gente precisa se prevenir. Como? Conhecendo a legislação de direitos autorais, que vai nos falar o que podemos fazer de modo a estar respeitando a responsabilidade, a autoridade daquele conteúdo, e as licenças Creative Commons, que vai estar colocando, como a gente pode falar, ela vai estar escalonando o nível de uso que o usuário poderá fazer de determinada obra que vai estar publicada em determinada interface, ok? Bom, quais são as situações que levam ao plágio? O desconhecimento, a falta de atenção relacionada à legislação de direitos autorais, licença de uso, as boas práticas e integridade em pesquisa e ao conceito de plágio, né? Muitas vezes a gente
não está atento ao conceito de plágio. O que é o plágio? Quais práticas levam a isso, né? A gente chama atenção também para a questão de falta de organização no desenvolvimento da produção científica, com a falta de registro das fontes consultadas e a falta de observação dos limites dos prazos de entrega das produções. Ou seja, a questão do planejamento e organização da escrita científica é fundamental para que a gente não tenha aqueles problemas de atropelamento de última hora, e aí com isso, então, a gente tem uma melhor organização, anotações, registros daquelas fontes que a gente terá consultado. E o não oferecimento dos créditos devido aos autores consultados. Outras situações que também podem levar ao plágio. O desconhecimento das normas, né? Ou seja, como faz uma citação, como faz uma referência bibliográfica, como estrutura uma escrita científica. E aí nós temos que essas deficiências, embora elas não gerem o plágio intencional, ainda assim podem comprometer a integridade e o ineditismo da produção textual. Ou seja, tanto a formação, o conhecimento dessas ferramentas e a prevenção são os melhores caminhos para a gente evitar o plágio. Então, como fazemos isso? Por meio da educação, do conhecimento, da capacitação, planejamento, né, relacionado ao desenvolvimento da pesquisa, a conscientização a respeito dessas políticas da universidade, dos conceitos, né, de todas as ferramentas e a prevenção. Então, com foco na prevenção, a universidade, né, instituiu primeiro a Instrução Normativa CCPG 3 de 2021, que institui a obrigatoriedade da verificação de similaridade em teses e dissertações que são defendidas pelos programas de pós-graduação da universidade. E essa verificação tem que ser realizada por meio de uma ferramenta disponibilizada pelo sistema de bibliotecas. Então, com base nessa instrução normativa, a pós-graduação da FE criou a resolução CPG-FE número 1, que define disciplina, forma de tratamento da verificação de plágio em dissertações e teses e instrui sobre os procedimentos a serem adotados. Então, aqui na sequência, nós temos algumas instruções a respeito dessa verificação na esfera da FE. E aí eu coloco para vocês também que na segunda-feira a Fabiana vai estar apresentando os detalhes sobre como a gente faz a verificação de similaridade com o uso dessa ferramenta Turnitin, que é o que o SBU coloca à disposição para a gente fazer, então, esse procedimento. Mas como que se dá isso na FE? Como que se dá a verificação de similaridade? Bom, isso é realizado pela biblioteca, com o uso da ferramenta Turnitin. É preciso que seja feita a solicitação em até 40 dias antes da data da defesa, com preenchimento de um formulário que está disponível no site da biblioteca. Após a verificação, a biblioteca encaminha, então, o recibo de verificação de similaridade, o relatório de originalidade e um parecer de similaridade. A gente fala parecer de similaridade, não parecer de plágio, porque a gente entende que tudo que acontece nesse momento pré-defesa são equívocos, são desconhecimentos que podem ser corrigidos. Então, nesse primeiro momento, a biblioteca vai fornecer esse documento com os apontamentos, as correções que precisam ser realizadas, de modo que se tenha o parecer definitivo para que aquela tese ou dissertação esteja apta para a defesa em termos de isenção de similaridade, tá? Então, na segunda-feira, a Fabiana vai estar pormenorizando essa questão com vocês. E aí, o que eu vou estar apresentando para vocês agora? Um gestor de referência bibliográficas chamado Mendeley, tá?
Por meio dessa ferramenta, é possível fazer o gerenciamento das referências bibliográficas, das citações, e eu também vou recuperar os slides das referências bibliográficas para mostrar alguns recursos, algumas ferramentas que, embora tenha algumas funcionalidades mais simplificadas, ainda assim poderão auxiliar vocês nesse processo. Aqui o que nós temos? Alguns recursos online de elaboração de referências bibliográficas e citação. Talvez vocês até conheçam algumas dessas ferramentas. Uma é a MOR, tá? Vou lá no endereço para vocês conhecerem. Vocês já conhecem o MOR? Não, eu não. É só de nome também. Ok. Então, qual é o objetivo dela? Na medida em que vocês forem desenvolvendo a escrita científica, tudo aquilo que vocês forem citando no trabalho, vocês já vão fazendo as anotações para incorporar posteriormente, tá? Vocês podem tanto usar tendo cadastrado como usuário ou não. Mas a funcionalidade dela, por exemplo, nós temos um livro e queremos fazer a referência bibliográfica desse livro. Aí o que nós vamos fazer aqui? Inserir os elementos que identificam uma obra. E aí, tendo feito isso, quando a gente clicar em gerenciar referência, nós teremos a referência bibliográfica completa. Então vamos lá, eu vou simular aqui, tá? Escolha uma coleção de referências, posso deixar em branco. O meu autor é uma pessoa física, é autor da obra. Eu tenho mais que 3 autores? Não. Quantidade de autores é um somente. Quem é o autor? Então eu vou colocar aqui, Paulo Freire. Qual que é o título? Pedagogia do Oprimido. Não tem o subtítulo, é segunda edição. A cidade é Campinas, editora FE, ano de 1998. Bom, número de páginas ou volumes? Ele tem páginas, eu falo que são 300. De repente, tem alguma nota que eu quero que conste na referência bibliográfica. É um material que não é online. Opa, aqui nesse não é online. Se fosse online, vejam aqui, ó. Sim, eu tenho um endereço para aparecer aquela informação disponível em e a data de acesso. Porém, eu estou falando que não é um material online. E aí eu peço para gerar a referência bibliográfica. Então, vejam, aqui em referência, basta que eu dê um Ctrl C e um Ctrl V lá no meu editor de texto. E como que eu vou citar? Pensem que seja uma paráfrase, uma citação indireta. Então, o que a gente vai fazer? Segundo Freire, 1998. Ou se for uma citação direta, eu vou colocar em caixa alta, tudo entre parênteses, inclusive o ano, tá? Então, é uma ferramenta de funcionalidade simples, porém que nos ajuda muito, com a referência bibliográfica certinha e a indicação da forma correta de fazer a citação no texto, tá bom? A outra ferramenta é referências bibliográficas. Ela tem um pouquinho mais de recursos, porque ela permite que a gente escolha o formato de referência bibliográfica e citação, tá? Eu posso pegar a BNT, Vancouver, APA, tá bem? E também aqui eu vou colocar o tipo de material. Então, vamos lá novamente para o livro. Então, eu quero segunda BNT, um livro. Aqui eu tenho a opção de usar o recurso ETL, que é aquela expressão para falar que o livro tem mais do que 3 autores. Bom, eu tenho o autor, é uma pessoa física. O primeiro nome dele é o Paulo, o último nome é o Freire. O título, número da edição. Aqui eu tenho um ano. Vou descrever em ano, descrevo os números, o local, o editor,
Ah, esses dados não são exatos, tá? Isso é somente para a gente exemplificar. Tá impresso, online, vamos fazer um exemplo online agora. Aí eu vou colocar aqui está. fe.unicamp.br, a data de acesso hoje. E aí eu vou pedir então para gerar essa referência bibliográfica. Então vejam aqui, eu vou ter a referência certinho, inclusive com o disponível em e o endereço, a data de acesso. Olha, está certinho segundo o que pede a BNT. E a forma de fazer a citação no texto, tá bem? Então vejam, é uma ferramenta que pode também contribuir bastante com a organização da escrita científica. O outro é o GORB. Aqui também a gente vai escolher que tipo de material nós temos. Vamos escolher se é com um autor, dois, como é que é. E vou preencher também tal como os outros e vou pedir para gerar referência e citação. E aí também teremos a referência segundo a BNT e a exemplificação de citação direta e indireta também. Então, vejam, são recursos simples e que poderão auxiliar bastante nesse processo de anotações, né, das referências bibliográficas, ao mesmo tempo em que vai estar instruindo sobre como fazer a citação daquelas referências na escrita científica de vocês. Ok? Então, vou compartilhar outros slides com vocês, tá? Agora nós vamos ver sobre o Mendeley. Bom, então o Mendeley é um gestor de referências e citações, ok? É uma solução gratuita da Elsevier. A Elsevier é uma editora internacional de bases de dados de conteúdos científicos. O Mendeley tem a finalidade de gerenciar de forma automática as referências bibliográficas e as citações. É também uma rede social com fins exclusivamente científicos. Essa rede social do Mendeley congrega em torno de 11 milhões de usuários. Assim que a conta de usuário é criada, automaticamente cria-se também um perfil de usuário nessa rede social. E aí o que o Mendeley coloca à nossa disposição? Acesso e leitura dos documentos arquivados em qualquer lugar. Ou seja, aqueles textos completos que a gente coloca dentro da base de dados do Mendeley, vai estar tudo arquivado nas nuvens. Nós podemos armazenar até 2 GB em biblioteca online, na conta de cada usuário. Pode-se ter a colaboração entre pesquisadores online com compartilhamento de documentos no limite de 100 megabytes, criação de grupos de interesses compartilhados, o gerenciamento automático de referências e citações, a importação de documentos de outras plataformas, a inclusão de nota nos documentos arquivados, organização das referências bibliográficas. Ou seja, é um gestor de referência bibliográfica e citação, porque permite não somente que a gente tenha as referências bibliográficas segundo determinados padrões, ou que a gente saiba fazer como a citação desses materiais, mas ele proporciona recurso que permite que a gente tenha várias ações a partir desses recursos de referência e citação, ok? Quais são os impactos do uso dessa ferramenta? Observação na prática da política de boas práticas e integridade em pesquisa da Unicamp. Ou seja, se a gente tem as referências bibliográficas, se eu faço a citação de forma correta, se eu tenho os meus conteúdos dentro da base de dados do Mendeley, eu vou estar, então, atendendo aqueles pilares para promover essas boas práticas e integridade em pesquisa, né? Por quê? Porque tudo aquilo que eu consultei, tudo aquilo que eu incluí no meu texto científico,
eu mencionei a fonte e eu fiz a citação. Para qualificar a escrita científica e para formatação de citações e geração de referências, segundo a BNT, Vancouver e por aí vai, tá? Para a gente acessar a ferramenta do Mendeley, nós temos aqui o link do Mendeley, essa é a carinha principal, então daqui a pouquinho eu vou acessar a versão online com vocês, mas aí o que nós temos? Que essa versão online, embora ela seja mais acessível, ela tem algumas restrições em termos de funcionalidade, tá? Então, para ter acesso a todo o recurso do Mendeley, é preciso que se faça o download do aplicativo, seja no celular, seja no laptop, no computador, e aí, com a sua conta de usuário, você terá acesso a todas as funcionalidades, tá? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui o link, instruções de criação de conta. Caso você já tenha uma conta em qualquer plataforma da Elsevier, que é essa grande editora, poderá usar essa mesmo. Aí não vai ser necessário criar uma nova conta. No caso de não ter ainda uma conta na Elsevier, será necessário criar uma. E aí, para criar essa conta, é preciso que tenha um e-mail, que pode ser institucional ou pessoal, tá? E aí, a senha precisa combinar letras maiúsculas, números e caracteres especiais. Aí aqui eu coloquei um exemplo. Ó, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. A conta de usuário deve ser criada na versão web, nesse enderecinho aqui. A conta da versão web será a matriz de todas as outras versões e acessos, seja no desktop, no celular ou na rede social do Mendeley, ok? Então, a gente vai lá na versão online. Então, essa daqui é a carinha principal, tá? Aqui, no meu caso, eu já tenho uma conta, então eu venho aqui para acessar, ou caso vocês vão criar uma nova conta, é aqui em criar conta. Ao mesmo tempo em que a gente acessa o nosso perfil de usuário, nós podemos fazer uso dessa base de dados do Mendeley, porque tem vários conteúdos aqui, que tem uma curadoria da comunidade científica, que está disponível em várias bases de dados de parceiros da comunidade científica. A gente vai, então, poder recuperar esses conteúdos aqui nessa biblioteca do Mendeley, ok? Então, eu vou acessar a minha conta de usuário. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me chamar. Então, aqui eu estou com a minha conta de usuário ativa, tá? Eu vou entrar aqui no meu perfil. Olho aqui as minhas configurações, tá? Tenho todas as descrições que eu inseri. Aqui, Download Mendeley. Se vocês clicarem, vocês vão ter acesso ao aplicativo que será instalado no equipamento de vocês. Isso por conta das funcionalidades que são muito mais expandidas aqui nessa versão instalada. Inclusive, a interação com o editor de texto. Na versão online, a gente não consegue interagir essa ferramenta com o editor de texto. Na versão instalada, isso é possível, tá? Então, aqui a gente vem, faz o download, tá? Segundo o nosso sistema operacional. E aí vai seguindo as instruções de instalação, tá? Aqui não tem muita coisa. E a biblioteca digital que nós temos. Então, por exemplo, vou colocar aqui um assunto que está na tela. Covid. Vou pedir a busca.
Vejam aqui que eu recuperei uma referência, então eu vou avaliar se ela é relevante. Eu tenho aqui o resumo. Sendo relevante, o que eu vou pedir? Que ela seja adicionada à minha biblioteca no Mendeley. Aqui está no repositório maior do Mendeley, a base de dados dele. Quando eu clico aqui adicionar para a minha biblioteca, é no meu perfil que eu quero que esse item seja disponibilizado. Então, eu clico aqui, e aí, quando eu acessar, então, a minha versão instalada, eu vou visualizar que esse material passou a compor, então, a minha biblioteca pessoal do Mendeley, tá? Então, essa aqui é a versão online. E aí, a versão instalada, eu peguei algumas telas, né, da versão que eu tenho, para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Bom, embora a versão web seja a conta principal, temos que a versão desktop é a mais completa, em termos de recursos e funcionalidades. A versão desktop, como falei para vocês, né? Ela é disponível na versão online e é preciso realizar a instalação de acordo com o sistema operacional, tá? Aqui é aquela parte que eu mostrei para vocês, lá na versão online, onde é possível acessar o aplicativo para ser instalado. E aí, feito isso, vocês vão visualizar na área de trabalho do computador de vocês, como vocês visualizam aqui na minha telinha, tá? E aí, quando vocês entrarem, então, na versão instalada de vocês, no dispositivo eletrônico, vocês vão ter uma interface parecida com essa, tá? Muito semelhante. O que vocês vão ver, então? Aqui no alto à direita, o perfil de vocês. Aqui à esquerda, a descrição de todas as referências, como vocês podem ver aqui no centro da página, e aqui algumas opções recentemente adicionada. Então, aquela que eu inseri da versão online, se eu acessasse aqui, eu já poderia visualizar aqui em adições recentes. Tem também leituras recentes, favoritos, minhas publicações e a lixeirinha. Então, aqui eu vou conseguir gerenciar o que está aqui no miolo com essas categorias aqui, tá? Aqui em coleções, eu posso criar pastas de modo que eu possa organizar, categorizar esses materiais, todas essas minhas referências que eu tenho. E aqui em grupos, qual que será o meu propósito? Eu posso organizar as minhas publicações segundo interesses compartilhados. E aí, por meio da rede social do Mendeley, eu vou poder estar compartilhando com as pessoas que têm pesquisas semelhantes à minha, por exemplo, tá? Então, essa daqui é a página principal da versão desktop, ok? E também, aqui nessa versão desktop, vocês podem ver um botãozinho adicionar novo, tá? Então, quando a gente clica nesse adicionar novo, qual que é o propósito? Eventualmente a gente fez uma pesquisa, não estava com a conta do Mendeley aberta, a gente foi e salvou lá no computador. E aí, nesse momento, com a minha versão do Mendeley aberta, eu venho e puxo lá do meu computador e faço upload aqui para a minha versão do Mendeley no desktop. Ou, eventualmente, é um livro impresso, é um artigo impresso, mas eu quero inserir a referência, porque quando eu estiver lá no editor de texto, eu vou chamar aquele autor e vai ser preciso que a referência conste. Então, eu posso também inserir manualmente. Ou importar de algum outro gestor de referência bibliográfica, tá? Então, nós temos essas funcionalidades aqui enquanto para adição de novos documentos, tá? Então, aqui nós temos, ó,
Pode-se também adicionar documentos a partir da área de trabalho do computador, arrastando para a biblioteca Mendeley. Ou seja, além desse processo aqui, eu posso vir aqui, como mostrei para vocês. Eventualmente, eu tenho aqui algum arquivo que eu julgo relevante, está aqui na minha área de trabalho, eu simplesmente arrasto até aqui o Mendeley, aí automaticamente vai estar arquivado também. Ok? Aqui, à minha esquerda, eu tenho essas opções de organização, né, de gerenciamento dessa minha biblioteca. Então, eu vou, por exemplo, estar falando o que é favorito, tá? E aí, na minha pastinha de favorito, eu vou ter aquilo que é mais relevante, porque eu terei feito a seleção anteriormente. Aqui embaixo, tem alguns outros recursos, ó, organizar, marcar e exportar, tá? E aí, o que eu consigo fazer aqui? Aqui em organizar, quando eu clico nesse botãozinho aqui, eu tenho que ter selecionado alguma referência da minha área de trabalho. E aí, então, vai abrir essa caixinha para mim, com os metadados, né, com as informações de identificação desse conteúdo que está aqui nessa minha área de textos. E aí, o que eu posso estar fazendo? Qualificando esses metadados, melhorando a redação deles. De repente, tem esse espaço aqui entre os dois pontinhos, eu quero que fique logo após o título. Então, eu posso vir aqui editar, eu posso mudar a forma que eu redigi o nome de autores, eu posso inserir tags, eu posso inserir artigos, tá vendo? Outros arquivos. Então, eu vou gerenciar esses metadados. Vou poder inserir anotações, tá? E também eu vou conseguir visualizar o texto completo, ok? Aqui, ó, vejam o que eu falei para vocês. Então, aqui em organizar, tá? Eu clico na opção organizar, venho aqui selecionando o documento, visualizo os metadados, altero, gerencio os metadados e posteriormente eu tenho o texto completo, tá? Esse texto completo vai estar na minha biblioteca pessoal do Mendeley. Ó, vejam aqui, de 1 a 295 páginas, tá? Então, eu vou ter a minha biblioteca pessoal de textos que são relevantes para a minha biblioteca, para a minha redação científica, ao mesmo tempo em que eu estarei fazendo o gerenciamento dessas citações, dessas referências, no curso da escrita científica, tá? Aqui, como falei com vocês, né, eu posso criar pastas, só aqui em Collections, posso criar grupos, aqui, né, para ações colaborativas lá na rede social. Ó, vejam aqui, em grupos, criamos uma pastinha, pesquisa, ó, pastinha pesquisa. Então, aqui, eu posso ir adicionando membros da comunidade do Mendeley, né? Pessoas que criaram a sua conta, estão lá na rede social, eu envio, então, convite, vou povoando isso daqui, aí a gente vai, então, fazendo a troca de conteúdos que a gente sabe que há pessoas que têm o mesmo interesse que eu a respeito desse material, tá? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Podem ficar à vontade para me interromperem, ok? Então, além dessas funcionalidades que eu mostrei para vocês que estão aqui embaixo, vejam, organizar, marcar e exportar, nós temos algumas outras que estão aqui no topo, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó, File, Edit e Choose são outras ferramentas do Mendeley, ok? Então, aqui em File, eu tenho a opção de exportar essas ferramentas para outros gestores de referências bibliográficas.
ok? Então, eu posso exportar todos e aí eu vou falar para qual ferramenta eu quero. Para o Biblitex, para o EndNote, para o RIS, ok? Aqui eu tenho, então, a descrição, né, de cada gestor de referências que eu estarei fazendo a exportação. Aqui em Edit, eu tenho, então, as opções de recortar, de copiar, de colar ou selecionar tudo. Aqui em Ferramentas, eu tenho a opção de instalar o Mendeley Web Importer, porque eventualmente a gente tem o perfil em outras bases de dados que são interativas com a plataforma do Mendeley. Então, quando a gente instala essa ferramenta de importação de conteúdos da web, quando a gente estiver nessas outras bases de dados, a gente vai conseguir importar dados do nosso perfil nessa outra fonte. Instalar o Mendeley City for Microsoft Word. Vocês se lembram lá do editor de texto, quando a gente está fazendo a escrita científica, quer colocar segundo Freire, 1998, e lá no finalzinho a referência bibliográfica? Então, a gente vai fazer a instalação desse recurso aqui na versão instalada do Mendeley. E fazer a busca por artigos online, que tem a ver com aquela plataforma, né, com a carinha principal lá da versão online, que eu acho que ela está aqui, ó, essa interface. Então, a gente vem aqui, pesquisa, encaminha para o nosso perfil, e aí, aqui dentro, eu vou poder fazer a busca daqueles materiais que eu inseri para minha conta, ok? Aí aqui eu tenho um passo a passo para fazer a instalação no editor de texto, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Instalar o Word MS Plugin no computador, orientando-se conforme a seguir. Então, a gente tem a versão desktop, né? Lá nessa versão desktop, acessar a opção Ferramentas, que vai ser isso daqui, ó. Ferramentas, instalar o Mendeley Site for Microsoft Word. Aqui está, ó. Então, a gente escolhe a opção, ele vai nos direcionar para esse link e no link clicar em Obtenha Agora. Para o download do plugin, é preciso atentar-se para o uso da conta corporativa. Nesse caso, a autenticação de conta do usuário será necessária, do mesmo modo no Word para acesso ao suplemento. Isso daqui diz respeito a nós que usamos a conta corporativa para acessar os editores de texto, planilha lá na nossa residência, por exemplo, né? Aí a gente precisa fazer o login de usuário da conta corporativa, tá? Aí, então, para a gente obter esse plugin, que é esse passo a passo aqui, seremos direcionados para essa página, tá? Mendeley City. Obtém agora. Aí, quando a gente fizer essa instalação aqui, lá no editor de texto, nós conseguiremos visualizar o Mendeley City aqui no topo à direita, tá? Essa daqui é a página do meu editor de texto, ok? Então, está aqui, ó, Mendeley City, suplemento no Word, editor de texto. Aí ele vai apresentar aqui algumas instruções, tá? Depois de instalar o suplemento, você pode iniciar escolhendo o botão suplemento na guia de referências. Ó, referências, ele vai estar aqui. E então a gente começa a fazer uso desse gestor de referências bibliográficas. Então veja, aqui eu simulei a redação de um textinho, tá? Segundo Bourdieu-Chartier, 2001, por exemplo, tá? Aí quando eu começo a citar aqui, a digitar o B, ele já traz a forma de citação completinha, tá? Aqui
vejam vocês essa coluninha à direita, eu vou estar fazendo o gerenciamento da referência e da citação, tá? Então, aqui em referências, eu vou selecionar o que eu quero. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho. Então, eu coloco segundo, tá? Eu venho aqui e busco, ó, práticas da leitura, os autores, automaticamente vem para o meu textinho, tá? Aí ele marca aqui, ó, vejam, esse conteúdo foi citado, tá? Aí eu venho para configuração de citação. Aí ele pergunta para mim qual o estilo que eu quero, tá? Aqui tá segundo a APA. Eu posso mudar o estilo de citação, eu posso mudar a linguagem, tá? E aqui tem as formas de citação segundo a APA. O formato da ABNT, ele não vem automaticamente como um estilo, como vocês podem visualizar o APA aqui, tá? A gente tem que fazer, como que eu posso colocar para vocês? É preciso que a gente faça uma inclusão aqui no estilo de modo a visualizar a ABNT. E considerando que não vai ser a ABNT aquela que nós temos publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vai ser uma NBR 6023 ou a de citação 10520, que alguma instituição terá elaborado com base nas normas da ABNT e disponibilizado de forma aberta, e aí a gente vai puxar aqui como um estilo. Tá? Então, aqui eu coloquei a opção segundo a APA, tá? Tenho aqui a citação. E vou ter também a referência bibliográfica, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, ferramentas de citação, inserir a bibliografia. Então, aqui eu vou ter a escrita científica com a citação, segundo o estilo que eu terei escolhido, e logo em seguida, ou onde eu escolher, onde eu clicar o cursor, a referência completa, certinha, segundo o estilo que eu terei escolhido também. Considerando que, se a gente escolhe fazer a citação segundo a ABNT, a referência bibliográfica vai ter que ser orientada segundo a ABNT também, porque a forma de referência vai acompanhar a citação. Se for a APA, a referência bibliográfica tem que ser a APA e a citação também. Considerando que nós aqui usamos mais os padrões da ABNT, né? A NBR 6023 para referência bibliográfica e a 10520 para citação, tá? Então, basicamente, na esfera do editor de texto, as funcionalidades são essas aqui, tá? Na medida em que a gente vai, então, desenvolvendo a escrita científica, a gente faz a chamada da citação. Aqui ao lado, à direita, a gente seleciona a referência que a gente vai citar, o autor, automaticamente aparece como citadinho aqui. Eu já visualizo, ó, é preciso que você insira uma citação. Aí eu venho aqui para configuração de citação, vou escolher o estilo e peço, então, para ela ser inserida, tá? Então, vou ter a referência bibliográfica aqui. Considerando que tudo que eu pretendo citar no meu trabalho, que eu vou ter que fazer a referência bibliográfica, vai estar tudo aqui dentro, tá? Eu posso trazer tudo para cá. E aí, então, a gente não vai ter a necessidade de recorrer às diversas fontes de informação de onde a gente terá tirado os textos que a gente vai estar usando para escrita científica.